Queria que você abrisse a sua Bíblia, na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Inicialmente, nós vamos começar a examinar estes dois versos, e hoje só nos deteremos no primeiro. O texto começa dizendo, portanto, essa palavra faz a transição entre o que nós vimos até agora, isto é, dos primeiros capítulos até o verso 11, e o que vai ser dito depois do capítulo 12, a partir do capítulo 12. Então ela faz, repito, a transição entre o que já foi visto e o que nós queremos, com a permissão de Deus, ver a partir do capítulo 12. Os primeiros capítulos da Epístola abordam a justificação pela fé, a questão da santificação e a questão da eleição dos crentes por meio de Jesus Cristo. A partir do capítulo 12, aborda-se a necessidade de coerência entre crer e agir como justificados pela fé, entre ser e viver como santos, como eleitos de Deus. Os irmãos se lembram que a epístola começa dizendo que nós somos santos e eleitos de Deus. Então, vou repetir. A partir do capítulo 12, aborda-se a necessidade de coerência entre crer e agir como justificado pela fé. Se fomos justificados pela fé, nós cremos. Agora vamos agir como justificados pela fé. Também nós vamos ver que ser justificados implica em viver como santos, como eleitos de Deus. Então ele diz, portanto, isso liga o que já vimos com o que vamos ver. Depois, a segunda palavra que ele diz é irmãos. Portanto, irmãos, trata-se de irmãos em Cristo, porque é aos irmãos que estavam em Roma que ele se dirige nessa epístola, ou seja, a nós que também hoje temos crido em nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira palavra é rogo-lhes. Portanto, irmãos, rogo-lhes. Essa palavra, na sua forma verbal, ela significa encorajar, encorajo-lhes, significa exortar, exorto-vos, ou exorto-lhes. Significa também pedir insistentemente, daí a palavra rogo, que significa rogar, significa pedir insistentemente. Mas este apelo, este encorajamento, esta exortação tem como base as misericórdias de Deus. Cadê o próximo slide? Este apelo, este encorajamento, esta exortação tem como base as misericórdias de Deus. Por isso que ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. O que ele quis dizer isso? Por que ele disse isso? Esta versão fala das misericórdias de Deus. A edição revisada fala da compaixão de Deus.
a justificação pela fé, a santificação, a eleição, são oferecidas a nós pelas misericórdias de Deus. Não é porque tenhamos qualquer mérito, mas simplesmente por causa das misericórdias de Deus. Tudo que recebemos de Deus tem como base as suas misericórdias. Eu vou ler esse trecho. Não são os últimos versos do capítulo anterior, mas quase no final do capítulo anterior, a partir do verso 30, ele diz: assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, ele está se referindo à desobediência dos israelitas, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para vocês, para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Em outras palavras, ninguém se torna justo pela fé, ninguém é santificado, ninguém é eleito, senão pela graça e pela misericórdia, ou pelas misericórdias de Deus. Misericórdia significa miséria, fala de miséria. Córdia é uma palavra latina, aliás, todas as duas são palavras latinas. Córdias fala do coração. Quando fala em misericórdia, está falando de Deus ter o coração dele na nossa miséria. É Deus se compadecer da nossa miséria, da nossa insignificância, da nossa indignidade. É isso que é misericórdia. Pois bem, uma vez alcançados e fomos pelas misericórdias de Deus, nós devemos viver à altura dessas misericórdias. Se eu recebo bom, eu vou explicar uma coisa que eu acabei de ver quando eu estava saindo de casa e já estava pronto para sair, e havia um programa na televisão que mostrava um homem que tinha perdido as suas pernas e ele andava com próteses nas pernas, e eu não vi tudo, mas a Ana Beatriz viu, disse que ele até jogava. Que jogo? Hockey. É um jogo americano com aquelas pernas. Eu fiquei impressionado de ver que ele fazia tudo com aquelas pernas e se locomovia com uma facilidade. Na guerra ele havia perdido as duas pernas. E ele estava viajando num comboio quando uma bomba explodiu no carro, ou perto do carro onde ele estava, e ele perdeu as duas pernas. E dois de seus amigos estavam no carro de trás, vieram, não sei se no carro da frente ou de trás, mas o fato é... Hein? Na frente, lá. Então eles saíram e foram socorrê-lo. E os irmãos podem imaginar o quadro, né? E eles falaram da dificuldade que tiveram para socorrê-lo, o trauma emocional de viver aquela situação, e não havia socorro, eles mesmos tiveram que socorrer e levá-lo para um lugar onde ele finalmente veio a ser assistido. E depois passou uma cena em que eles estavam... Bom, os amigos dele resolveram, porque ele era um reconciliador de casais, e o trabalho dele era basicamente esse, ele promovia a reconciliação de casais. Então, esses amigos, e eram muitos, resolveram então fazer uma reforma na casa dele,
E de modo que ele saiu, quando ele voltou, ele encontrou a casa dele toda reformada. E foi um momento emocionante quando eles convidaram para estar presente estes dois homens, seus amigos que o haviam salvado daquela situação, uma situação de perigo, e se eles não tivessem feito isso, ele teria morrido. E graças à solicitude, ao empenho e à dedicação desses dois, ele estava vivo, estava vivendo uma vida quase normal, porque ele estava fazendo de tudo. E pudemos ver como foi emocionante. Eu não vi o final, mas vi esse pedaço, e o encontro dele com esses amigos, a maneira como ele abraçou, e ele, no encontro que teve com esses dois amigos que o salvaram, e ele disse: olha, eu devo a vocês a minha vida. Então eu creio que quando nós somos objetos da misericórdia de Deus, como nós somos e como nós fomos, porque Deus nos encontrou na nossa miséria, encontrou-nos no nosso pecado, encontrou-nos na nossa transgressão, encontrou-nos quando estávamos longe dele, e ele nos salvou, e ele nos redimiu, e ele nos perdoou, ele nos purificou. Por quê? Porque eu era mais bonzinho do que qualquer outra pessoa? De modo nenhum, por causa da sua misericórdia. Eu criei no Filho dele, recebi o Filho dele como meu Salvador, tive minha vida mudada. E ao longo da minha vida eu tenho sido alvo das suas misericórdias diárias e contínuas. Porque não obstante ser dele, não sou ainda, e não creio que seja aqui perfeito, mas busco essa perfeição, que sei de antemão não alcançarei, mas eu continuo buscando, e continuo vivendo, buscando viver à altura das misericórdias dele. Eu quero viver a vida inteira, até o meu último dia de vida, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Quero servi-lo com todo o meu ser, com tudo que eu posso, e sou nele. Então, por causa, uma vez alcançados pelas misericórdias de Deus, nós devemos viver à altura destas misericórdias, por gratidão, e para sermos coerentes com o que nós professamos crer, tendo como base as misericórdias de Deus, ou a compaixão de Deus. Nós temos então a primeira exortação, e hoje nós vamos ficar só nessa primeira exortação. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Todos os capítulos anteriores, do capítulo 1 ao 11, foram mais teóricos, por falarem da obra redentora de Jesus, da sua aplicação no âmbito do nosso espírito, das suas consequências no tempo presente e no futuro, na eternidade. Agora ele fala da aplicação prática dessas verdades. E elas têm a ver com o meu ser integral. Mas há um destaque especial no meu corpo, porque o meu corpo é um veículo daquilo que eu sou no meu espírito e na minha mente, ou na minha alma, se assim quiser. E quando eu falo de alma, eu estou falando do meu psique, não estou falando da minha, do meu espírito. Então elas têm a ver com o meu ser, mas tem a ver com o meu corpo. É através do meu corpo que as verdades interiores se manifestam e podem ser expressas. Por isso a exortação, o encorajamento e o apelo veemente destes dois versos
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, é isso mesmo. A outra versão diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. E o original fala em corpos mesmo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a edição revisada. A NVI diz: rogo-vos, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. A tradução da NVI dá a ideia de uma entrega total do seu ser. Muito bem. Nossa vida deve ser apresentada, oferecida como sacrifício vivo a Deus. Cadê o próximo slide? Já passamos daí. Já passamos daí. Já passamos daí. Nossa vida deve ser apresentada, oferecida como sacrifício vivo a Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo a Deus. Essa colocação feita pelo apóstolo Paulo tem como referencial os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, e particularmente o holocausto. É o próximo slide. Vamos ver dois versos que falam sobre o holocausto. Levítico capítulo 1, verso 3 diz assim: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. O verso 9: as vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É o holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que era o holocausto? O holocausto era um sacrifício que era oferecido a Deus, onde o animal era totalmente queimado no altar, totalmente, inteiramente, e não se... porque nos outros sacrifícios, nas ofertas pelo pecado, é esse o termo que a Bíblia usa, no sacrifício pelo pecado, a carne podia ser comida pelo sacerdote e por aqueles que ofereciam o sacrifício. O cordeiro era imolado, o sangue era derramado na base do altar, e parte daquele animal era do sacerdote, da sua família, para a alimentação deles, e parte quem oferecia comia também. Mas aqui o holocausto, a característica dele é que ele era inteiramente oferecido e queimado no altar. Nesse texto nós somos exortados a oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, inteiramente dedicado ao Senhor. Da mesma forma como o holocausto era inteiramente queimado no altar, então nós somos chamados a nos oferecermos como um sacrifício vivo. Deus não quer que eu morra, Ele quer que eu ofereça a minha vida como um sacrifício total a Ele. Que a minha vida seja totalmente consagrada a Ele, totalmente dedicada a Ele. Você vai dizer, isso é para alguns? Não, é para todos os crentes. Todos os crentes. O texto diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo a Deus. Então, é como se você oferecesse a sua vida em sacrifício a Deus.
uma oferta que é queimada inteiramente no altar. Ou seja, a minha vida e a sua vida devem ser queimadas para Deus. O que significa isso? Que eu vou viver para Ele, que eu vou me dar inteiramente a Ele, sem reservas, quaisquer que sejam elas. Por que eu faria isso? Porque eu fui objeto da misericórdia de Deus. E isso é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer em gratidão, em louvor e adoração a Deus, porque Ele me deu tudo. Ele me redimiu, Ele me amou, Ele me deu vida eterna. E não importa quanto tempo eu viva sobre a terra, quando eu não estiver mais aqui, nesse mundo, eu estarei eternamente com Deus. O que não aconteceria se não fossem as suas misericórdias. Mas o texto fala que a nossa vida também deve ser apresentada, oferecida como um sacrifício santo a Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo a Deus. A outra versão diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo a Deus. A palavra santo significa, quando é dita em relação a nós, com relação a Deus, fala de uma perfeição total. Quando diz respeito a nós, como é esse caso, significa separado para uso de Deus. Agora, separado de quê? Separado do pecado, separado de toda e qualquer forma de iniquidade. Alguém separado para Deus. Você pode perguntar: isso é para alguém especial? Não, é para todos nós que estamos aqui. Não é preciso ter um chamado especial para ser dedicado. Qual a diferença do pastor e de vocês? Nenhuma. Vocês têm um ministério, eu tenho outro. Eu estou exercendo o seu ministério, você exerce o seu ministério. Cumpra o seu chamado, eu estou cumprindo o meu. Você deve ser santo, separado para Deus. E isso tem muito a ver com o nosso corpo, embora não seja só com o nosso corpo, como nós queremos demonstrar. O texto diz, que eu vou ler agora, está em 1 Coríntios. Esse texto está indicado aqui. Ele diz assim: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Vocês estão entendendo? O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Esse meu corpo não é para a imoralidade, ele é para o Senhor. Olha, eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou fazer. Você vai dizer para você mesmo: Senhor, esse corpo não é para a imoralidade, é para o Senhor. E o texto diz: e o Senhor para o corpo. O que significa isso? O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Ele veio e vem habitar em mim, e por isso eu devo viver à altura do que Ele é. Ele veio até mim, Ele entrou em mim, Ele vive em mim. Então, eu devo viver à altura daquilo que Ele é. Ele é santo. O texto continua dizendo, verso 18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então esse corpo não é para a imoralidade, esse corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 3 a 8, ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, vocês sejam separados. Separados de quê? Do pecado, da imoralidade. Abstenham-se da imoralidade sexual, diz o texto. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Esse texto é um dos mais específicos com relação à santidade do nosso corpo. E ele mostra que eu não devo agir como praticamente toda a humanidade age, mas eu devo agir como alguém que foi santificado, alguém que foi justificado, alguém que foi separado para Deus através da obra redentora de Jesus. Dissemos que naturalmente o oferecimento envolve não apenas o corpo, mas todo o nosso ser. É isso que a tradução da NVI procura mostrar, embora originalmente a palavra corpo esteja lá. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 5:23. O texto diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala de uma santificação integral do espírito, da alma e do corpo. Qual o significado? Como é que eu posso santificar o meu espírito? Bom, o seu espírito é o lugar onde habita o Espírito de Deus. E o lugar da habitação do Espírito de Deus, você não deve macular este lugar se envolvendo com práticas que não sejam de Deus. Não é viável você se envolver com as obras das trevas. E a Bíblia mostra, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, onde nós temos algo bem específico. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Então fala da necessidade de nos purificarmos de tudo que pode contaminar o corpo e o espírito. Eu não vou me envolver com práticas das trevas, com as obras das trevas, mas eu vou me envolver com Deus, que me deu o seu Espírito, que habita no meu espírito. Eu não vou participar de nada que envolva
as obras das trevas. Tem muita gente que acha que não faz nenhum mal assistir uma sessão de candomblé. Ora, se não tem nenhum sentido você estar ali naquele lugar, a menos que você vá lá para tirar alguém de lá. Mas é muito estranho que você esteja lá. Não há comunhão da luz com as trevas. Voltando a 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. E ele começa a dizer que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Como é que a minha alma pode ser contaminada? Se eu ficar ouvindo coisas que não edificam a minha vida, piadas, conversas tolas, se eu ficar vendo coisas, filmes pornográficos, se eu ficar vendo cenas que vão alimentar a minha carne, eu estou contaminando a minha alma quando eu falo do meu psique, porque a minha carne será estimulada na proporção daquilo que ela ouve e daquilo que ela vê. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem andamos, com quem vivemos, com quem nos relacionamos. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 1, bem-aventurado, eu vou citar a versão antiga que eu sei de cor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com o que entra na sua cabeça. E os meios de comunicação estão aí, injetando consumismo em todos nós. Não tem aqui ninguém, e nem eu estou imune a isso. Nós vivemos debaixo de um sistema que procura levar você a gastar o que você não tem, a comprar tudo que todo mundo está comprando, a usar tudo que as pessoas usam. Você é estimulado a pensar que você só é bem sucedido se você galgar numa posição mais alta possível. Essas pessoas têm o melhor tipo de nível de vida possível, imaginável, e eles sempre aparecem com uma mulher muito bonita do lado, com um carro zerinho, o melhor que tem. E a vida não é assim, né, gente? A vida não é essa. Não é isso que Deus tem planejado para nós. Os nossos valores são outros. Jesus disse que aquele que quiser ser grande seja o que sirva a todos. E ser grande de acordo com o mundo é o que está por cima. Jesus disse que ser grande é servir. Se alguém quiser ser grande, seja servo de todos. Então nós temos que ter cuidado com quem entra na nossa alma. E depois ele fala do corpo, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa vida deve ser apresentada, oferecida como sacrifício agradável a Deus. Como um sacrifício agradável a Deus. O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício agradável a Deus? Significa que eu e você devemos viver de maneira agradável a Deus. Um sacrifício que agrade a Deus. Levítico 9,
diz assim: e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É o holocausto. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. De aroma agradável ao Senhor. Qual o significado dessas palavras? É algo que vai agradar a Deus. É como se fosse um cheiro até Ele. A Bia, minha filha, durante a ministração, ela orou, pedindo que o nosso louvor fosse como um cheiro agradável a Deus. É algo que sobe como um incenso, porque é louvor, é adoração, é ações de graças. E ela usou a figura do Velho Testamento, do incenso, e usou também a figura de uma oferta que era queimada inteiramente no altar. E isso tinha um cheiro agradável a Deus. Não é que Deus se agrada do cheiro da carne, mas é o que significa isso. É uma oferta integralmente dedicada ao Senhor. Isso é agradável a Deus. Uma entrega total, sem reservas a Deus, é agradável a Ele. Nossa vida, quando apresentada, oferecida como sacrifício agradável a Deus, será aceita como um culto racional. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. Este é o culto racional de vocês. A palavra é lógicos. Lógicos com K no grego, que é traduzido para racional. É uma coisa lógica. As coisas de Deus têm lógica, têm razão de ser. Não é uma coisa assim doida, não. A nossa fé não é colocada no nada, no nosso achômetro. Nossa fé é colocada na palavra, tem um fundamento sólido. Então, o culto que agrada a Deus, o culto que Ele chama de racional, é um culto lógico, é um culto que tem sentido. Então, por isso não faz sentido oferecermos culto a Deus se a nossa vida não foi antes oferecida a Ele. Eu vou repetir: não faz sentido oferecermos culto a Deus se a nossa vida não for antes oferecida a Ele. O nosso culto só tem significado. Como é que eu vou levantar as minhas mãos? Tem um corinho que diz: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te entregar diante, eu quero derramar do teu altar. Então, para nós cantarmos isso, nós estamos cantando. Eu já esqueci o que eu acabei de cantar. Como é que começa? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Eu quero derramar diante do teu altar. Meu coração eu quero derramar. É uma entrega, é uma dedicação. Antes de levantar as minhas mãos, o meu coração tem que ser entregue, ou então ser entregue junto. Eu vou ler um texto que é bem forte. Isaías capítulo 1, versos 11 a 20. Então o Senhor fala assim: para que me oferecem tantos sacrifícios
Pergunta o Senhor: para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Essas ofertas eram sacrifícios. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, os judeus se reuniam sempre nessas ocasiões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Não esqueçam que Jesus disse que tirar a vida de uma pessoa não é derramar sangue, é você desejar a morte dessa pessoa, ficar irada com ela. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. E foi isso que aconteceu, eles foram devorados pela espada, porque não obedeceram. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, não adianta me oferecer qualquer culto, porque culto para nós, hoje é o que nós oferecemos aqui hoje. Mas no Velho Testamento o culto era feito através do sacrifício de animais. As pessoas só podiam comparecer diante de Deus através da oferta de um animal. E o que Deus está falando é o seguinte: o que adianta você me trazer isso e a sua vida no mundo? O que adianta você me oferecer culto se você continua na prática da iniquidade? Então, culto que não é associado a uma vida coerente com aquele a quem prestamos culto é hipocrisia, e é uma coisa que Deus diz que é difícil dele suportar um negócio desse. Jesus disse algo semelhante em poucas palavras. Lucas 6,46. Ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Deus fala: o que adianta você dizer que eu sou o seu Senhor se você não me obedece? Tem algum sentido isso? Não tem. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Nós temos algo muito especial. O texto diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele fala do amor de Cristo como algo que nos constrange. Ele estava convencido de que ele, Cristo, morreu por todos, logo todos morreram. Eu e você também morremos para a nossa vida através do corpo de Cristo. Agora o texto diz: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida ressurreta, uma vida nova. Então nós não vivemos mais para nós.
mas vivemos para Ele. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós devemos não viver para nós, mas viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Por isso, não faz sentido oferecermos culto a Deus se a nossa vida não for antes oferecida a Ele. Não faz sentido o nosso culto se, dizendo-nos justificados pela fé em Jesus, santificados em Cristo Jesus, eleitos de Deus, a nossa vida inteira não for antes oferecida ao Senhor. E nós concluímos dizendo que, tendo como base as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, temos então e vimos então a primeira exortação. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quanto à segunda exortação, se Deus nos der vida e nos permitir, nós veremos no próximo domingo.